Bom, então a gente agradece primeiramente, na pessoa do Saulo, pelo convite, por todo o trabalho aí do Espiritismo.net, todos os que estão envolvidos neste congresso, nesta proposta. Ficam aqui a nossa gratidão e os nossos votos de um trabalho cada vez mais luminoso, alcançando cada vez mais corações, semeando o bem, inspirando as consciências para a grande jornada que todos temos a percorrer em busca dessa religação, dessa comunhão divina com o nosso Pai. Nosso abraço aqui também a Regina, nossa companheira de exposição neste momento, e nos foi proposto um tema muito interessante, por um novo religário. Para pensarmos sobre o assunto, vamos lá à Revista Espírita, num artigo de Allan Kardec, cujo título nos dá muito o que pensar. Fará a pergunta que muitas vezes é feita nos círculos do Espiritismo: o Espiritismo é uma religião? Artigo esse que se encontra na Revista Espírita de dezembro de 1868. Um artigo muito interessante de Kardec, extenso, mas em que ele vai trazer considerações muito interessantes sobre o papel das religiões, no seu sentido mais essencial. E alguém poderá estar se perguntando já qual a resposta que o codificador dá nesse artigo, uma vez que ele próprio fez a pergunta, e nós, adiantando aqui, mas estimulando-os a ler depois o artigo por inteiro, nós diremos que Kardec responde ao mesmo tempo que sim e que não, a depender da nossa concepção de religião. Em determinada concepção, a resposta será sim. Em determinada outra concepção, a resposta será não. E para partir, então, para a nossa reflexão, selecionamos um trecho desse artigo, em que Kardec nos dirá: dissemos que o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas, portanto, das religiões de um modo geral, deve ser a comunhão de pensamentos. Expressão tão presente na sua obra como um todo, ao longo de toda a codificação, comunhão de pensamentos. Recurso imprescindível para uma reunião mediúnica, recurso imprescindível para qualquer trabalho no bem, a comunhão de pensamentos, não a uniformização de pensamentos, mas a comunhão de pensamentos, aquilo que nos congrega, aquilo que dá unidade a um todo diverso, como o apóstolo Paulo já frisava lá atrás, na sua primeira epístola aos Coríntios, por exemplo. E Kardec prossegue: é que, com efeito, a palavra religião quer dizer laço. Aqui Kardec começa a entrar no cerne da questão, na abordagem que ele vai dar aqui para a essência das religiões. Laço, ou seja, o estabelecimento de laços. Entre o que ou entre quem? Por isso ele prossegue: uma religião, na sua ou em sua acepção larga e verdadeira, olha que bonito isso, acepção larga, não a estreitez humana, não a pequenez dos instintos mesquinhos da criatura humana, dos interesses menos dignos da criatura humana, não. Na acepção larga, na acepção abrangente, verdadeira. É um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças. Então, olha que interessante aqui, e foi o que nos levou a trazer esse trechinho do artigo do próprio codificador. Ele se utiliza da palavra religa, e há até um destaque aqui, justamente a proposta do religare. Kardec, então, realçando para nós essa finalidade essencial, primordial de todas as religiões. O religar os corações em torno de ideais nobres, comuns, em torno de propostas de elevação, em torno de reflexões e conhecimentos acerca da lei divina. Essencialmente, esta será a alma de todas as religiões. Em suma, todas as religiões visam a religação entre os corações e também entre os corações e o Criador, na comunhão com o divino. É assim que Kardec define para nós religião no seu sentido largo e verdadeiro.
cada uma delas tendo por finalidade essencial nos aproximar do Criador, mas tendo como meio para tanto nos religar entre nós, os irmãos que somos, pelas vias, pelos laços do amor que nutrem, então, a fraternidade, ou que são nutridos aí pela fraternidade, pelo bem comum, pela comunhão de valores, que dá a coesão, efetivamente, dos grupamentos, da sociedade e da humanidade como um todo. Como Kardec vai desenvolver um pouco mais em outro momento, aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 8, no item 10, quando mais uma vez ele trata dessa questão das religiões, ele nos dirá que o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus, conduzir a criatura ao Criador. Isso só se dá quando ele se aperfeiçoa. Mas aprendemos que a doutrina espírita, ou segundo o que o Evangelho nos ensina, o principal instrumento de aperfeiçoamento do ser, para além do estudo, da análise, da reflexão, será o exercício do amor, o exercício da fraternidade pura. Por isso, toda religião que perde esse foco, dirá Kardec, afasta-se do seu objetivo. Toda aquela em que o fundo, isto é, as formas, os aparatos, as aparências, passam a predominar sobre a essência, né? A forma passa a predominar sobre a essência, sobre o fundo, essa religião perdeu a sua finalidade primordial, que é aquela justamente de religar os corações pelo exercício do amor e de religar cada coração ao Criador pela vivência da lei divina, da lei natural. Por isso, Emmanuel também nos dirá, no seu primeiro livro, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, lá no capítulo 4, ele tem uma consideração sobre as religiões em que ele nos orienta. É preciso façamos a distinção entre religião e entre religiões. A religião é o sentimento divino que prende, que conecta o indivíduo, o ser humano, ao Criador. As religiões são organizações humanas, falíveis e imperfeitas como os próprios seres humanos, embora todas elas respeitáveis, pelo sopro de inspiração superior que as fez surgir e que acabou se misturando com os materiais humanos. Ele usa, inclusive, um exemplo, também usado por Leon Denis, que as religiões são como que, imaginemos uma gota de orvalho pendendo num galho, na medida em que ela cai, de acordo com o lugar, o substrato em que ela venha a cair, ela vai modificar ali a sua pureza, a sua limpidez, né? Lá no galho, ela é pura, mas quando cai no solo, ela se mistura aos elementos humanos. No entanto, ela ainda conserva algo desses valores divinos. Então, muito importante essa distinção que Emmanuel aqui faz e que é justamente a que Kardec está fazendo, porque ele está voltado aqui na sua reflexão para a religião, no sentido da essência, no sentido desse religar entre corações, entre seres humanos, irmãos que somos, e de todos nós para com o Criador. Por isso, mais adiante, neste artigo, Kardec segue, então, dizendo: o laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é, pois, essencialmente moral. Essencialmente moral. Que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, e não somente o fato de compromissos materiais, que se rompem à vontade ou da realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito. Então veja como Kardec, no seu pensamento muito perspicaz, consegue justamente resgatar para nós essa proposta, não diríamos nova, porque muito antiga, essencial, do religar. Aquilo mesmo que vamos encontrar no seio, ali nos ensinamentos primordiais de todas as religiões, e em nosso caso, que estamos vinculados ao Espiritismo, ao cristianismo, vamos também encontrar nas próprias lições de Jesus, nas epístolas do apóstolo Paulo, quando ele tantas vezes nos impele a essa comunhão, a essa unidade. Deus é aquele que opera tudo em todos, portanto, ele nos convidando já 2000 anos atrás a convivermos com a diversidade
encontrando no amor, sobretudo no amor divino, essa unidade que nos coloca a todos, que nos faz todos, efetivamente, irmãos. Então é essa a alma da religiosidade no seu sentido mais essencial, que é preciso não percamos de vista, como ao longo dos séculos muitas vezes o perdemos. É preciso aprendamos a sempre ter esse foco, esse enfoque, para que ela não seja simples cumprimento de fórmulas, de ritualísticas, sem que leve de fato ao nosso aperfeiçoamento e sem que ela se torne um instrumento realmente transformador dos indivíduos e da sociedade. É a religiosidade intrínseca em oposição à religiosidade extrínseca. A intrínseca, sim, cumpre o seu grande papel no todo da criação, instruir as criaturas no seu desenvolvimento moral, para que os laços morais venham estabelecer uma teia cada vez mais harmoniosa, mais conectada da sociedade como um todo, para que no conjunto saibamos viver e atuar no espírito de fraternidade. Mais adiante, Kardec prossegue. Se é assim, perguntarão então, o espiritismo é uma religião? Então ele repete a pergunta feita logo ao início do artigo. E a resposta dele próprio, ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, importante isso, no sentido filosófico, o espiritismo é uma religião. Não no sentido do senso comum, geralmente associando religião às organizações humanas, que trarão aí consigo todo um cortejo, todo um conjunto litúrgico de hierarquias, de sacerdócio, de ritos, não nesse sentido, mas no sentido filosófico, nesse que se propõe a religar, é sim o espiritismo uma religião, que no fundo vem resgatar a religião essencial que o Cristo veio nos ensinar a desenvolver. Porque qual não foi o papel de Jesus na Terra, senão justamente nos ensinar a nos religarmos aos corações, superando a indiferença, vencendo o egoísmo e, essencialmente, também nos religarmos ao coração divino, aprendendo a comungar com esse amor que é a fonte da própria vida, que é a fonte de todas as luzes. Essa é a grande religião no sentido filosófico que Jesus veio nos ensinar a desenvolver em nós, mas que ao longo dos séculos, misturada aos elementos humanos, às inserções humanas, seja por má fé, por interesse ou por ignorância mesmo, acabou ficando muitas vezes esquecida. A forma passou a preponderar sobre a essência e nos perdemos, então, em comportamentos, em atitudes e escolhas muitas vezes completamente discrepantes daquilo que o Evangelho, daquilo que o Cristo nos diz. Por isso, Kardec, em resgatando esse aspecto do Espiritismo enquanto cristianismo redivivo, em revivendo essa proposta do religare, esse novo religare, mas já tão antigo, Kardec faz questão aqui de nos dizer, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nos vangloriamos por isso, porque é a doutrina que funda os vínculos, ou seja, mais uma vez, laços, religare, os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. A lei da solidariedade, que agora é revelada para nós, manifesta em toda a sua grandeza, em toda a sua beleza, como elemento essencial de coesão e de harmonia no universo. Então, muito interessante a gente ver essa abordagem de Kardec indo justamente ao ponto, à essência, ao religare, que lá em Jesus já encontrava-se, e que, tendo o Mestre sido para nós, e segue ele sendo esse grande referencial, é preciso voltemos o nosso olhar a essa proposta tão antiga, mas ainda tão nova, porque não vivida, para que possamos identificar quais são alguns dos elementos-chave para realmente conseguirmos nos religar aos que sofrem, nos religar aos que são esquecidos, aos que estão abandonados, aos que estão excluídos, para sermos em suas vidas um ponto de conexão, um ponto ou um canal por meio do qual possa fluir o amor divino. Porque
É essa a grande finalidade também que visamos aqui. Sermos nós esse elemento de ligação. Ligados a Deus, ligados ao próximo, podemos ser aqueles que intermediam, portanto, o auxílio, pois já foi dito que Deus auxilia suas criaturas por meio das próprias criaturas. Este é o religar que nos está proposto, mas um religar com algumas características diferentes, que o próprio Mestre no Evangelho nos trará. Quando, por exemplo, lá em João 13:34, Jesus nos dirá: um novo mandamento vos dou. Olha aí a palavrinha novo, mais uma vez. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. É como se Jesus nos desse, neste versículo, a chave desse novo religar. Porque, embora dito há mais de 2000 anos, essa orientação de Jesus segue sendo para nós nova, porque nos tem faltado a coragem de ainda aplicá-la efetivamente em nossas vidas. Seguirá sendo nova enquanto não ousarmos ir além, renunciando a velhas concepções, a velhos laços que nos prendem ao passado de ilusões, de apegos, de egoísmo, de indiferença e de orgulho, para enfim nos ligarmos aos outros, amando-os como Jesus os amou. E é interessante pensar nesse novo que Jesus acrescenta ao mandamento. Novo, como a dizer que não estava antes na antiga lei. O amar ao próximo como a ti mesmo estava no Antigo Testamento já. Então é Jesus atualizando o ensinamento, como que nos dizendo é preciso ir além para realmente alcançarmos essa essência da proposta do Evangelho. O amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele supera, ele nos convida a ir além até mesmo do que o amar ao próximo como a ti mesmo. Por isso a palavrinha novo. Por isso nosso querido Chico nos dizia que este mandamento é a grande proposta para nós, os cristãos, porque justamente nos convida a ir além, a fazer algo realmente novo a benefício da humanidade e, naturalmente, de nós mesmos, no nosso processo de ascensão. O amai-vos uns aos outros, nas palavras de Chico, como Jesus nos amou, superou o amar ao próximo como a ti mesmo, porque é o amor com absoluta renúncia, sem qualquer expectativa, sem qualquer exigência. É o amar, é o servir, é o amparar, sem esperar o mínimo de gratidão, de reconhecimento. Pelo contrário, é encontrar na própria doação da vida, na expansão do amor, a maior fonte de alegria que nos é dado experienciar. Esse é o amor que Jesus nos propõe, como Emmanuel nos dirá, numa bonita frase no livro Fonte Viva, capítulo 49, une-te aos outros, sem exigir que os outros se unam a ti. Esse é o novo religare já proposto por Jesus há 2000 anos, mas que estamos aqui revisitando com a doutrina espírita, para que, enfim, tenhamos a coragem de avançar para esse novo em nossas vidas, o novo que liberta, o novo que transforma, o novo, enfim, que abre as portas do progresso e os horizontes do porvir para todos nós. Porque quem se propõe a, com Jesus, realmente amar, experienciará esse novo que até então, embora antigo, não tem sido vivido. E mesmo vivendo esse amor, diríamos que nunca haverá repetição, monotonia ou tédio, porque se alguém está em Cristo, já dizia o apóstolo Paulo, é nova criatura, eis que tudo se fez novo, é novo cada dia, é nova cada experiência, esses laços nos preenchem de alegrias renovadas, de oportunidades benditas, de aprendizados sublimes a cada novo dia. Esse é o novo religare, já nos trazido por Jesus, que Kardec vem lembrar para que possamos todos aplicar na construção do amanhã.